Ok, bom, hoje eu gostaria de falar a respeito de um tema muito importante que eu relaciono como sendo a decadência de uma sociedade. Esse é um assunto realmente muito difícil de ser abordado, porque ele traz à tona situações que nos levam a repensar um pouco não só a sociedade em si, mas a nossa própria vida. Quer dizer, nós que nascemos dentro de um sistema como o que existe hoje, o que a gente pode fazer para mudar as nossas características, e se na verdade nós pensarmos em mudar, o que isso nos levaria em termos de consequências, né, diante das nossas opções, digamos assim, teóricas. E eu decidi fazer esse vídeo então para falar um pouco sobre a decadência de uma sociedade, apelando obviamente para a história, né? Apelando para os tempos antigos, apelando por exemplo para a decadência que ocorreu na Grécia e em Roma, que eu acho que de certa forma pode elucidar um pouco do que é a decadência nos dias de hoje, certo? Com as suas devidas proporções, eu poderia dizer assim, mas que tem contornos assim também inclusos nas sociedades atuais, não só nas sociedades antigas, como no caso do Brasil, por exemplo. A primeira coisa que eu queria deixar aqui nesse vídeo, deixar claro que é um assunto assim super vasto, os assuntos muito vastos, mas dentre todas as coisas que eu queria dizer, pelo menos nesse vídeo, eu pretendo fazer outros e outros e outros, mas neste vídeo em particular é aquele conceito grego da paideia, certo? Que é o conceito do modelo, que não existe, na verdade existe no inconsciente coletivo de todo tipo de sociedade um certo modelo que é adequado para que aquela população, aqueles jovens da população possam se espelhar. O conceito de paideia é justamente o conceito vinculado ao pensamento grego. No pensamento grego não existia, como a polis ela era muito independente, digamos assim, de outras cidades, quer dizer, cada cidade era uma cidade independente, porque naquele período muito antigo, as cidades gregas elas foram formadas a partir da família, que por sua vez se torna frátrias, e depois em Roma se tornou cúrias, depois ela acaba se tornando tribo, quer dizer, ocorre uma ampliação. Os cultos religiosos é que formavam, né, que estruturavam de certa forma a família. E nos cultos religiosos de cada família, que era particular e era assim indissolúvel, indissolúvel no sentido em que no momento em que uma família tinha um culto muito específico, porque era vinculado aos seus próprios antepassados, ele não era repassado para outra família, não se misturava jamais com outra família. Cada família tinha um culto muito específico, por isso que ocorria o filicídio, por exemplo, por parte de pais que determinavam que aquela criança que ele teve, na verdade era uma criança doente aos seus olhos, ou então inapta aos seus olhos, ele poderia muito bem matá-la e ninguém tinha nada a ver com isso, porque ele era o senhor do seu lar, ele era o sacerdote do lar. Esse conceito precisa ficar muito entendido aqui no começo do vídeo, porque eu vou trabalhar essa ideia para os dias de hoje, né? O homem como sacerdote do lar. Isso começa na democracia helenista, passa por Roma, chega ao cristianismo com força total e começa a ocorrer uma grande decadência nos nossos dias, principalmente na época moderna, que através do pensamento do renascentismo e posteriormente o iluminismo, até chegar a um período pós-moderno, que é a sociedade que nós vivemos hoje. E como isso influenciou, cara, grandemente o mundo que nós vivemos, certo? E a maneira como nós vemos as coisas. Então, o conceito de paideia é um conceito abstrato, que se refere ao modelo do homem propriamente grego. Eu tenho uma anotação aqui, por exemplo, que dentro desse conceito de paideia, que seria a formação do indivíduo grego, nós poderíamos denominar 4 aspectos muito importantes. Primeiro aqui seria a areté,
que na verdade está vinculado à moral e à elevação do indivíduo. E nessa arete, que seria a virtude, que era o espírito de toda a formação grega, na verdade aí a gente entra num contexto assim de virtude no sentido de nobreza. O homem viril é um homem virtuoso. Viril no sentido amplo da coisa, no sentido abrangente, certo? Forte, perspicaz, capaz, inteligente, habilidoso em termos mentais e físicos, etc, etc, etc. Arete. E o quesito militar entra aí nesse aspecto, o quesito artístico que se vincula à estética também entra nesse aspecto. Então você vê que o homem grego ele começa a se determinar aí posteriormente, já no seu período um pouco mais vinculado não tanto à monarquia, mas muito mais vinculado a, de certa forma, de uma aristocracia até uma democracia, era inicialmente um indivíduo que procurava viver de acordo com o seu modelo padrão de sociedade. Isso aí foi decaindo com o tempo, porque na medida em que a democracia se engendra no povo, porque, veja bem, no que se refere à história do povo grego, povo romano, a gente entende algo muito importante, porque esses povos eles começaram a se formar a partir do núcleo familiar e foram se constituindo. E sempre no núcleo familiar existia, de certa forma ali, um chefe. Primeiro o chefe do lar, que era o pai, depois o chefe da frátria, depois o chefe da tribo e até chegarmos ao chefe da cidade, que é o termo rex em latim, obviamente é o rei, certo? Então, é óbvio que uma sociedade que nasce no núcleo familiar, ela vai chegar sempre ao conceito mais extenso, né, do que toca toda uma sociedade, a monarquia. Então, nesse sentido, a monarquia é o processo mais natural que existe em termos de estrutura de uma sociedade, haja vista que ela tenha começado no núcleo familiar. Então, se a família é, de certa forma, a célula da sociedade, então, de uma maneira natural, a monarquia vai ser a amplitude dessa célula e ela vai ser um governo mais adequado, porque, como eu disse, é um governo natural. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que implantar, por exemplo, a monarquia no Brasil, porque fazer isso não seria agir de uma maneira natural, de acordo com a linha dos acontecimentos, né, de uma forma espontânea. Isso não vai acontecer no Brasil, porque nós já vivemos uma outra história. A sociedade não é mais base de núcleo vinculado às famílias, mas tem todo um jogo extenso, variado, complexo, político, econômico, que não tem como a gente simplesmente dizer vamos implantar a monarquia porque a monarquia vai dar certo. Não, a monarquia não é um fim em si mesma. A monarquia seria uma consequência de uma sociedade saudável. Você pode falar, mas isso é mentira, porque uma sociedade saudável tem que ser uma sociedade democrata. Não é bem assim, amigo. Se você for estudar a decadência dos povos antigos, você vai ver que o processo natural sempre foi a monarquia, com base, como eu disse, no núcleo familiar. Só que essa monarquia, com o tempo, obviamente, ela acabou gerando processos políticos muito intensos que acabou culminando no que nós chamamos de tirania, porque a tirania, de certa forma, nesse sentido, seria de fato a grande corrupção da monarquia. Na medida em que o rei se torna tirano, algo tem que acontecer, as pessoas têm que reivindicar os seus direitos naquela sociedade, mesmo que ela fosse uma sociedade da polis grega, que era, de certa forma, com poucos habitantes se comparado com uma sociedade de países como o Brasil, por exemplo. Meu Deus, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Mas, em termos assim gerais, isso nos dá, de certa forma, uma luz para nós avaliarmos os tempos atuais também. Então você veja, a sociedade começa na família, chega até a polis e tem um rei, mas o rei se corrompe por N motivos, e nós então
acabamos por viver uma tirania, que é a corrupção da monarquia. Nasce então a aristocracia para acabar com essa tirania. Os aristocratas então se reúnem entre si e a aristocracia nada mais é do que o poder de poucos sobre muitos. Essa aristocracia se torna então algo muito mais adequado para a demanda daquele momento, porque já não dá mais para trocarmos de uma autoridade para outra, porque a corrupção já se instalou na sociedade. Então, nesse sentido, o ideal seria nós trocarmos o modelo, tá? Isso aí, no decorrer de séculos, ocorre. E nós chegamos à aristocracia, que por sua vez tem como agente corruptor a oligarquia, que também é uma forma de aproveitamento por parte daqueles poucos que têm o poder. A aristocracia então passa a ser alvo do povo em geral, que se de certa forma se reúne para fazer as suas, digamos, manifestações. A gente pode até trazer isso para o Brasil, porque está ocorrendo muitas manifestações aqui. E aí nós temos o que nós chamamos de democracia. A democracia instalada também de acordo com uma demanda, porque a oligarquia se torna a corrupção da aristocracia. E quando nós chegamos num patamar de um país democrata, nós pensamos, bom, chegamos ao final, democracia é o meio mais adequado diante das demandas que nós temos na sociedade, porque o número de pessoas é enorme, não tem como você formular leis adequadas para lidar com todos esses problemas. Então nós vamos manter o ponto de vista democrático como sendo algo mais adequado. Só que a democracia também tem um fator de corrupção que nós poderíamos chamar de demagogia propriamente. Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui um texto da internet que fala sobre demagogia, só para elucidar. Veja o que diz o texto. Vamos lá, vamos lê-lo aqui. Ok. Demagogia é a estratégia de obter poder político apelando aos preconceitos, emoções, medos, vaidades e expectativas do público, tipicamente por meio da retórica e propaganda passionais e frequentemente usando temas populistas. Em termos etimológicos, provém do grego, querendo dizer a arte de conduzir o povo. Bom, você já percebe por esse parágrafo que a demagogia é a corrupção da democracia. E quando nós olhamos agora, voltando para os nossos dias, para o Brasil, você enxerga um país democrata, um país aristocrata ou um país demagogo? Eu posso ter a mais remota impressão, ainda que não seja tão exata como eu gostaria que fosse, de que na verdade o nosso país ele tem, de certa forma, aspectos aristocratas, mas muito mais vinculado a aspectos da demagogia, certo? Para você ter uma ideia, veja só o que Aristóteles menciona a respeito do conceito de igualdade, de igualitarismo, que é muito apregoado em países que pregam, que ensinam a democracia como regime mais adequado. O nosso amigo Aristóteles diz o seguinte: uns por serem iguais sob certos aspectos imaginam ser inteiramente iguais, outros por serem desiguais em algo e se consideram superiores em tudo. Bom, Aristóteles já tinha uma visão muito clara de que a democracia se corrompe no sentido que se apregou ao conceito de igualdade, porque o conceito de igualitarismo, não igualdade no sentido de direitos, de deveres, mas igualdade num sentido amplo, porque óbvio que esse conceito de igualdade acaba se corrompendo, assim como se corrompe qualquer coisa que inicialmente seja boa. Eu não posso dizer que eu como na qualidade de ser humano, sou mais valioso do que qualquer outro ser humano. Mas eu também não posso negar que na qualidade de um ser humano que tem a sua idiosincrasia, não poderia me comparar com qualquer outro que exista. Por exemplo, se você quiser me comparar com o Fernandinho Beiramar, por mais que eu entenda que ele é tão capaz quanto eu sou, em termos de cognição e qualquer aspecto humano que nós dois tenhamos, em sua normalidade, eu não posso dizer que eu sou igual a ele, jamais, né?
Então, a igualdade no seu conceito corruptível serve somente para engendrar o que nós poderíamos chamar de interesses escusos na política. Então, é claro que esse conceito de igualdade foi corrompido e é corrompido pela demagogia, pela retórica de uma sociedade que já não tem mais padrões adequados, que já não tem um modelo adequado. Se você for pegar, por exemplo, uma sociedade como a sociedade grega no seu auge, quando se apregoava o conceito de paideia, onde toda a arte e tudo que existia por parte de escolas, da milícia propriamente do país, era voltada para um termo muito adequado, que era o termo de nobreza, quer dizer, o último auge do homem seria o alcance da nobreza, quer dizer, o patamar de um indivíduo que estivesse totalmente vinculado ao seu sentido mais profundo, mais metafísico, que lhe importava. A própria arte na Grécia, a música propriamente, ela era feita basicamente para vincular-se ao conceito do modelo da paideia. Você jamais veria uma música na grega que fizesse com que os jovens propriamente, que seguiam o modelo padrão de uma sociedade, se corrompessem, porque a música, a arte, todas as coisas que existiam naquela sociedade era vinculada ao modelo da paideia. Tanto que Sócrates debate muito isso com seus discípulos no livro da República, quanto a esse conceito de modelo, né? E o cristianismo ele traz, de certa forma, uma amplitude nesse modelo de paideia, nesse conceito de Cristo é o modelo para o homem. E nas cartas que nós vemos dos textos bíblicos, quando os apóstolos asseveram de que o homem é o sacerdote do lar, de que ele deve respeitar a sua esposa, morrer por ela se for preciso, e ele é o sacerdote dos seus filhos, isso é o auge do conceito mais puro da paideia no seu sentido, digamos, religioso. E com o passar do tempo, claro que isso vai se perdendo. Nós chegamos à nossa sociedade hoje, se nós compararmos esta sociedade que nós vivemos aqui com uma sociedade grega propriamente, no seu auge, nós vamos ver que nós estamos muito atrasados, certo? Não há como sequer nos compararmos a ela, porque nós já chegamos a um patamar de corrupção que já está no seu grande declínio, que é o conceito de demagogia. Nós já passamos pela monarquia, já passamos pela aristocracia, estamos vivendo de demagogia. Eu esses dias estava vendo um vídeo, por exemplo, das eleições de 1989, 90, quando Collor de Mello foi eleito como presidente do Brasil. Obviamente naquela época eu não pude votar, mas vendo os vídeos do YouTube, eu achei muito interessante o debate que ocorreu entre o Collor de Mello e o Lula, porque nós estávamos diante de duas terríveis opções, né? De um lado, um primeiro presidente pós-regime ditatorial dos milicos, e tínhamos um Lula que se vinculava ao que nós poderíamos chamar de socialismo. E nós vimos um Collor de Mello falando sobre Cristo, sobre a família, sobre o núcleo familiar e tal. Depois, mais tarde, com tudo que ocorreu, o que nós poderíamos chamar de denúncias a respeito da corrupção, do dinheiro que foi utilizado para a campanha milionária que fizeram para ele, presidente mais jovem, que já governou um país, né, etc, etc. E as coisas foram se desenrolando, foi se descobrindo tantas coisas sobre esse cara, como por exemplo, que ele, pelo que consta, mexia até com bruxaria. Você veja o nível da coisa. O líder do país fazia macumba. Que faz até eu pensar se não teria sido melhor deixar o Lula mesmo, né? Naquele período. Mas na verdade a melhor opção deve ter sido o Itamar Franco naquela época. Mas isso tudo serve para mostrar que a sociedade brasileira está num processo de decadência. Ponto.
Se você se engana achando que nós estamos com a possibilidade de chegar a um país mais justo, melhor, para e pensa. Olha para a história, veja os exemplos da história e veja se realmente faz sentido esse seu otimismo. Isso não significa que você deva parar de lutar, de fazer a sua militância conforme a possibilidade que você tem em mãos hoje, mas você não deve jamais colocar sua mão no fogo por qualquer partido político que nós temos aqui no Brasil, porque é tudo uma grande enganação. A sociedade está em decadência, não é um partido político qualquer. Se você vê corrupção no PSDB, no PT, em todos os partidos que hoje, na sua maioria aqui no Brasil, são de esquerda, se tivesse um partido de direita com força motriz como esses partidos que eu citei anteriormente, provavelmente também se envolveria com corrupções. Porque na verdade nós estamos num processo de decadência. E para você se salvar, meu amigo, só se você andar de maneira individual e sair da roda de hamster, ok? Porque se você ficar nela, pode ter certeza, você vai decair junto com sua nação. Quando você vê a exaltação que é feita na nossa sociedade para as tais celebridades que vêm de fora ou aqui mesmo do Brasil, isso já é motivo para você pensar de que tudo isso não passa de um inconsciente coletivo que já está totalmente deturpado, que já não tem mais modelo nenhum, que já está totalmente perdido e que só pode se recuperar dentro do que eu poderia chamar de núcleo familiar. E isso é um processo que leva muito tempo, e por isso que eu acho que o papel das igrejas, por mais que infelizmente também no seu núcleo tenha muita corrupção, muita lavagem de dinheiro, em termos gerais existem coisas ali que podem ser ainda boas, desde que parta de pessoas de fato sinceras. Essa é a grande luta que nós temos aqui no país, e é isso que eu queria repassar para que você, ainda que já saiba disso, possa se lembrar sempre. Nós estamos diante de um país em decadência, e não é só o Brasil não. Tá? Não é só o Brasil. Nós estamos caminhando para uma globalização muito mais efetiva. E o processo, puxa vida, para mim está ficando cada vez mais claro. Veja, por exemplo, esses programas de propaganda do terror, né, como o da Atena, aquele programa da Record também, Cidade Alerta, que demonstram o que ocorre na sociedade em termos gerais. Nós sabemos que um país tão populoso quanto é o Brasil, muitas coisas acontecem, isso é inevitável. Mas são histórias que nos chocam realmente. A gente tem a história, por exemplo, que eu assisti hoje, inclusive, de um rapaz que há 3 anos atrás teria se casado, e ele e a sua esposa inicialmente viviam muito bem, tiveram 2 filhos, mas de repente começou as brigas e o cara começou a se envolver com droga, e o final, vamos dizer assim, da sua família ocorreu justamente quando ele, dopado, né, dominado pela droga, deve ter cheirado muita cocaína, sei lá eu, acabou por botar fogo na casa, fogo na mulher, jogou a mulher do 3º andar do seu apartamento, com o fogo, né, espalhando toda aquela fumaça tóxica, acabou matando os 2 filhos, matou até mesmo um vizinho, que era um senhor de idade que estava no apartamento próximo, e ele se safou, né, como normalmente acontece. Então, o cara que seria responsável por ser, como nós dissemos, o sacerdote da sua casa, né, que na medida do possível deveria até, se for o caso, dar a vida pela sua família, ele foi o responsável por destruir a própria família. Vocês acham que isso é muito incomum? Não é. Toda hora aparecem notícias na televisão, nos noticiários, na internet, nos jornais, enfim, em todo lugar, de destruição completa do núcleo familiar. E geralmente parte daquele que seria o responsável por fazer da sua família a coisa mais importante da sua vida. Por isso que eu falo que
eu penso até que um traficante, cara, o que a gente poderia preparar de castigo para um indivíduo desse, né? Porque o traficante é o grande responsável por isso, porque na medida em que ele distribui a droga, ele está preparando a falência daquela família. Ele está corrompendo as pessoas ali, geralmente os jovens, né? Os filhos ali, ou até mesmo o pai. Quando é o pai, a tragédia é muito maior, infelizmente. E aí vem aqueles idiotas dizer que nós temos que liberar as drogas, liberar as drogas já estão liberadas, né? Porque se um cara de classe média alta tem acesso a comprar droga, isso indica que ela está liberada e qualquer pessoa que tenha algum contato efetivo vai conseguir comprar aquela merda daquela droga. Agora, obviamente, a droga não foi legalizada. Não foi legalizada e nem deve ser legalizada no Brasil. Há quem diga, né, desses doutores aí digamos, do mundo business, que as drogas devem ser liberadas, né? É o famoso conceito extremo e radical dos liberais. Liberar as drogas. Porque aí vai acabar com o tráfico, né? Vai acabar com os traficantes, com o dinheiro, com a guerra do tráfico. Mas isso é uma grande tolice, porque se você pensar que a guerra do tráfico, que na verdade o problema das drogas está vinculado ao tráfico, você está caindo num grande engano. Porque a essência do problema das drogas está na própria droga em si mesmo, o efeito que ela causa. Por isso é que os traficantes conseguem vender a porcaria da droga, porque ela causa um efeito extraordinário, místico, né? Traz um tamanho bem-estar para aquele que utiliza, que o vicia. Então, na medida desse vício, ele simplesmente pode fazer o que fez esse pai de família aí, que destruiu a família dele. Então o problema é a droga propriamente, não é simplesmente o tráfico. O tráfico é apenas o caminho que a droga vai ser espalhada para toda uma comunidade. E que eu acho até que um cara que comete tal crime de traficar drogas, ele teria que ser, no mínimo, ter pena de prisão, quem sabe até prisão perpétua, porque, meu Deus, quantas pessoas estão sendo destruídas, ceifadas por causa disso aí. Vender droga, meu amigo, é uma coisa das coisas mais abomináveis que você pode imaginar. Então um governo que legaliza a droga, ou mesmo descriminalizar a droga, porque assim, descriminalizar a droga é aquela coisa, não pode vender, mas o usuário não vai ser criminalizado por usar, que é um contrassenso de certa forma, porque poxa, o cara está usando, como é que ele conseguiu usar? De uma maneira ilícita, porque não está vendendo. Então, nesse sentido, não tem como não ser crime, né? Agora, se ele é passível de punição ou não, é um caso à parte. Eu acho que tudo tem que ser avaliado também de uma maneira um pouco mais flexível nesse sentido. Mas deve haver uma legislação, né? Isso aí, para mim, é um ponto pacífico. Tem que haver uma legislação. Então, a nossa sociedade é isso. Isso me faz até acreditar cada vez mais no que está escrito na Bíblia, né? Que nos últimos dias muitas coisas haverão que nos farão atônitos, né? Maravilhados, quer dizer, espantados, tamanha a desordem. Então, hoje é o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que ficar com o olho muito aberto e não prender e não deixar o rabo preso com ninguém, porque senão pode ter certeza que a gente vai pro brejo. Bom, é isso, vou finalizar por aqui. Posteriormente vamos falar novamente desses assuntos sociais que é de extrema importância, cara. É uma coisa que eu realmente tenho visto que tem que ser falado, por mais que tenha poucos acessos aos vídeos, não interessa muito isso, porque de qualquer forma eles vão ficar aí para quem quiser ver depois. Então, um grande abraço a todos e até mais.